Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Aproveito a oportunidade hoje, Senhor, de poder fazer esta oração aqui na capela, diante de Ti, diante do Sacrário. E leio o Evangelho de hoje, em que os discípulos vieram perguntar-te, Senhor, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? E Nosso Senhor respondeu-lhes, podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Então Nosso Senhor conta depois uma parábola, para se entender melhor isto. Diz, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Já ouvimos, Senhor, muitas vezes estas palavras. E, no entanto, precisamos sempre pensar, de recordar odres novos. Novos costumes, novas práticas, no fundo, relativas ao jejum e à oração. Eles estão preocupados com isso, porque é que os outros jejuam e aqueles que cumprem a lei parece que estão a jejuar e os teus discípulos não. Já virá o tempo. Há aqui algo de novo, há um vinho novo e haverão também umas instituições diferentes. Sobretudo os novos odres vão se dar no sacerdócio e no sacrifício. E hoje, na primeira leitura, vamos ler um texto em que nos fala muito disso. Há um novo sacerdócio. E os sacrifícios que os israelitas faziam no templo vão ser abolidos, porque há um só sacrifício, o teu, Senhor, o teu na cruz. É muito bonito recordar, ou até aprender, em algum caso, que quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, fê-los sacerdotes. O Senhor quis colocar nesse templo os seus sacerdotes. E, Senhor, hoje podemos saborear este teu plano para nós. O plano A, antes do pecado. Achei muito interessante ver como alguns autores explicam a narração da criação, no Gênesis, e comparam com a narração da construção do Templo de Salomão. E há muitas similitudes. E porquê? Porque é o mesmo. Adão é o sumo sacerdote do templo da criação. Esse era o plano A. Que nós estivéssemos a render-te um culto a toda a hora, a todo o momento. Que a nossa vida fosse isso, oferecer-te sacrifícios. A nossa vida fosse um culto de adoração. Mas depois veio o pecado. E por isso, com ele, o plano B. Os homens pecam e Deus tem de puxar da manga, graças à sua misericórdia, à tua misericórdia, Senhor, uma solução para a humanidade. E então forma, pouco a pouco, um povo. Quer que seja um povo de sacerdotes, que seja um povo de sacerdotes. Abraão vai ser o pai desse povo e vemo-lo na Bíblia a oferecer sacrifícios, a oferecer, a dirigir-se ao Pai. Vai ser constituído sacerdote. Aliás, recebe, e vai aparecer estas palavras na primeira leitura de hoje, de um personagem assim muito misterioso, de Melquisedeque, recebe a bênção.
e com essa bênção, pois, vai exercer o seu sacerdócio. Ao longo da Bíblia vemos Abraão, como dizia, a ir oferecendo sacrifícios, a estabelecer alianças com o Senhor. Não delega em nenhum sacerdote, é Ele que os oferece. E assim deveria ser com os israelitas. Aliás, quando se institui a Páscoa, o chefe da família era quem sacrificava o cordeiro pascal. Eles eram os sacerdotes. Era de facto um povo de sacerdotes. E são convidados, são chamados por Deus a deixarem o Egito para irem até ao Sinai para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Faço um parênteses, porque estamos numa meditação e não queria que fosse só uma exposição. É natural que sintas alguma sintonia com isto. No nosso coração, ou deveríamos sentir, no nosso coração sabemos que podemos oferecer a nossa vida, os sacrifícios da nossa existência. No fundo faz parte de nós. Estás chamado a ser sacerdote da tua existência. Considera-o na presença do Senhor. Pois era assim que o Senhor queria. Este era o plano que Ele tinha para salvar os homens, para constituir esse povo. E o que acontece? De novo o pecado. E de novo o Senhor vai ter que inventar um plano. Desta vez o pecado surge quando Moisés chega com o povo, depois de sair do Egito e atravessarem o Mar Vermelho e depois o deserto e chegam à base do Sinai. E ali vão de facto oferecer a Deus esses sacrifícios que Ele lhe pediu. Mas antes Moisés sobe ao monte e pede-lhes que esperem. E o que acontece? Pois a triste história do bezerro de ouro. Como dói, Senhor, ler como eles se prostram diante desse bezerro, como o adoram, como dizem uns para os outros: olhai e vede o Deus que te tirou da terra do Egito. Eles que experienciaram isso, os teus prodígios, e estão a tentar convencer-se a si próprios. Estes são os sacerdotes do Senhor? Pois não o vão ser, não o merecem. E Nosso Senhor tem de os castigar. E que faz o Senhor? Pois desiste do povo, forma um novo povo de Moisés? Não. Volta na sua misericórdia a ter outro plano, sim, um plano C, podíamos lhe chamar, que é o sacerdócio levítico. De facto, só os filhos de Levi se mantêm fiéis naquele momento e graças a essa fidelidade vão ser instituídos como sacerdotes. E Moisés vai-lhes dizer que então aos israelitas, quando querem oferecer uma oferenda ao Senhor, que vão até aos levitas, aos sacerdotes. E vão ter primeiro que ir ao tabernáculo, depois, quando existe já o templo de Jerusalém, vão até Jerusalém e entregam as suas ofertas, e é o sacerdote que as recebe e que as oferece a Deus. Todo o culto do templo era realizado por esses sacerdotes. Mas eis que chegas tu, Senhor. Tu, como diz a primeira leitura, não és um desses sacerdotes. És da ordem de Melquisedeque. És do plano A. Aliás, és o Filho de Deus. E traz esse vinho novo. E também odres novos. Passa a haver um só sacrifício. Os outros deixam de existir. Nunca mais iremos oferecer esses sacrifícios, porque o teu é o único que serve. É o teu sangue, Senhor. E por isso na Santa Missa aí temos, sobre o altar, tornamo-nos presentes nesse momento em que tu entregaste a vida, em que derramaste o teu sangue por nós, para a remissão dos nossos pecados. Esse é o único sacerdócio e o único sacrifício, o teu. De facto, os outros sacerdotes, estes sacerdócios, os sacerdotes de Cristo, são sacerdotes por participação.
Nós emprestamos-te o nosso ser, as nossas mãos, os nossos lábios, o nosso coração, para abençoares, para tornares presente. Mas do teu lado aberto saiu sangue e água. E com esse batismo, o nosso batismo, há também uma recuperação desse plano A. Pelo batismo, todos os cristãos são constituídos sacerdotes da sua própria existência. Mas já vão longos estes 10 minutos. Já passaram. Imagina só o gozo de Nossa Senhora ao contemplar estes odres novos. E pede-lhe ajuda. Pede-lhe ajuda para os encheres do delicioso vinho novo que Cristo nos dá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.